Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Momentos no Tabernáculo da Fé. Continuemos com a mensagem Evidência, pregada no Tabernáculo da Fé, aqui em Goiânia. Eu queria ser daquele jeito durante toda a minha vida. E a hora que eu queria ser daquele jeito no trânsito. A gente comporta de uma maneira tão amável, tão educada, que a gente fica orgulhoso depois. Mas, meu Deus, tem hora que a orelha queima. Por que é assim, não é? Parecendo o voo do pica-pau. Pica-pau que voa assim, ó. Uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo, fazendo assim, voo do pica-pau. A águia parece que ela voa mais. Tem um voo mais firme, não é? Não oscila. Se tem que baixar até por causa de uma tempestade, e lá até lá embaixo ela vai. Mas depois ela não fica assim, não é? Crente pica-pau. Como diz o nosso saudoso missionário Art Russell Martins. Irmão Brennan nasceu num caso de pica-pau, né? Caso de pica-pau. Eu queria falar pau a pique, né? Irmão Brennan nasceu no caso de pica-pau. Você está rindo por quê, irmão? Mas é isso. Então, o crente às vezes fica dessa forma. E quando ele está no alto, ele diz, está vendo o que eu posso fazer? De repente, desce. Afinal de contas, é pica-pau ou é águia? O que você é, Joaquim? Afinal de contas, você tem que saber logo o que você é. Mas Paulo tomou como evidência, preste bem atenção, ele tinha uma evidência que comprovava, que mostrava que ele não podia falar àqueles irmãos como a espirituais. E ele tomou essas três coisas: inveja, contenda, dissensão, 4, né, com a política. Para dizer, para afirmar, para ter uma evidência cabal de que eles eram carnais aí. Agora, sendo carnais, naturalmente teria que ter uma tendência. E essa tendência ele já havia
falado sobre ela, escrito sobre ela na carta aos Romanos, no capítulo 8. Ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação deles é para as coisas do Espírito, não é para inveja, não é para contenda, não é para dissensão, não era para a política. Aí ele bate o prego mesmo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então a sua luta era fazer da igreja uma igreja espiritual, não uma santa igreja, mas uma igreja espiritual. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, sendo carnais, tinham essa inclinação que é contra Deus: inveja, contenda, dissensão e política. Mas não ficou só aí, nós vamos ver aqui, porque é muito difícil a autocrítica. Afinal de contas, ele estava criticando o seu próprio rebanho. A autocrítica num bom espírito. Porque tem aquela hora que a pessoa diz: eu sou um desgraçado, eu não presto, mas isso aí é uma autodepreciação, é um desabafo carnal também. Não é reconhecendo a sua indignidade, sua fraqueza, os seus defeitos. Então é xingando a si próprio. É uma revolta. Isso não é de Deus. É uma evidência carnal também. Então ele deixa bem claro, na carta aos Gálatas também, lá na Galácia, não ficou só aos Romanos, não ficou somente para os Coríntios, mas na Galácia, que os adventistas entraram lá logo cedo, e ele logo falou assim: insensatos Gálatas, quer dizer, loucos, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado, só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Porque eles queriam que eles continuassem guardando o sábado, circuncidando, aquela coisa toda que os adventistas têm aí com carne de porco, essa coiseira toda, não é? Agora, aqui, ainda na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, ele diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e cobiçando contra o espírito, ela está cobiçando contra Deus, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí então ele começa uma identificação, mostrar evidências cabais, que através das quais você pode, com certeza absoluta, saber se é carnal ou se é espiritual. Então ele começa uma série de coisas, começando prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais, e coisas semelhantes a essas, coisas de carnais, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele tem uma evidência também notória, que não falha. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas nós vivemos às vezes como caixa de marimbondo. Se você fica quietinho e trata bem, então tudo bem, eles estão por ali, mas trisca ali, faz alguma coisinha, ferve tudo, a natureza ferve na hora. Então, ele está dando uma evidência que não tem como falhar. Agora, cabe a nós fazermos a nossa autocrítica. Em 2 Pedro, capítulo 1, muito conhecido também, Deus tem, o Espírito está batendo muito também nisso no rádio, não é? Sobre a estatura do homem perfeito. Então Pedro começa dizendo, 2 Pedro, capítulo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora, eu gosto sempre de segurar nisso aqui. Aos que alcançaram fé igualmente preciosa. Quer dizer, a mesma fé dos apóstolos. Porque, como ele disse aqui aos Efésios, capítulo 4, não é? Capítulo 4, ele diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. As pessoas que batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cita esse versículo aqui, ó, só há um batismo. Mas só há um batismo apostólico, só há um batismo mesmo, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Só há um mesmo. Porque a fé é igualmente preciosa à dos apóstolos. Porque Elias viria converter a nossa fé à fé dos apóstolos. Você já viu assim, que quando você está falando com uma pessoa, e se ela não está olhando para você, você diz assim: escuta, você vai me ouvir ou não vai? Você vai prestar atenção ou não vai? Eu estou falando para você, você está olhando para os lados? Eu estou conversando com você. Espera aí. Se eu estou conversando com você e você está olhando para os lados, então é sinal de que você não está ouvindo, não está prestando atenção em nada. Espera aí um pouco. Aí você fica assim desapontado, fala: não, eu estou escutando. Quer dizer, você falou 2 mais 2 são 4. Não, ele disse que 4 menos 2 era 2, não é? Então está bem. Igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Veja como ele usa ali, ó. Ele está no meio deles, ele está no meio da igreja, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. A natureza divina é que tem
essa estatura. Veja, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Que nesta hora, uns dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, uns dizem eu sou do Vila Nova, outros dizem eu sou do Goiás, eu sou do Atlético, eu sou do Flamengo, eu sou do Vasco, eu sou da... Compreende? É aquela contenda dizendo que é do time, que é disso daqui. Então é a mesma coisa. Você é de Cristo, você não é de nada. Você é de Cristo. Amém. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Aí começa aquilo ali, ó. Aquele quadro ali, ó. Acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal. Já lá na última era, Filadélfia, Laodiceia. E logo vem a caridade, que é o carinho, que é o amor, pedra de coroa. Porque se vós houverem abundarem estas coisas, quer dizer, essas evidências, não vos deixarão ociosos. Ociosidade mata, causa depressão. E a depressão em terceiro grau leva ao suicídio. E a mãe da depressão é a ociosidade. A pessoa perde o estímulo para trabalhar, para fazer as coisas, para se dedicar ao lar, às coisas de casa, se é homem, para dedicar às coisas do homem normal. Então ele cai na ociosidade. E cai na ociosidade, ele se deprime. Aquela pessoa se deprime. E se essa depressão chega até ao profundo terceiro grau, ela é uma candidata fatal ao suicídio. Mas começa por aí, pela ociosidade. Havendo estas coisas, essas evidências em vós, elas não vos deixarão ociosos, expostos à depressão, solitários, melancólicos. A solidão, a melancolia é um calvário, é uma prisão, é uma cadeia. Agora veja, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas, em quem não há estas evidências, é cego. Quando você se levantar em casa e disser, eu vou ao culto hoje, eu vou no tabernáculo, o que for, você pode vir disposto a ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Até para o visitante eu diria assim, olha, se você vier só com o dinheiro da passagem é melhor. Você deixa seu dinheiro lá em casa. Não traga dinheiro não. Você não tem que dar dinheiro não. Não traga dinheiro. Traga fé. Traga atenção. Traga respeito à palavra de Deus. Vontade. O resto será acrescentado. Pode deixar. Pois aquele em quem não há estas coisas, estas evidências, é cego. Nada vendo ao longe, não discerne, não pode ver o que está além, nos esperando. Não pode ver as promessas. E chega até esquecer-se da purificação dos seus antigos pecados. Isso é que o povo, que a humanidade está precisando. Isso é que deveria estar na televisão, que deveria estar no rádio, dia e noite. Agora, Paulo foi um mestre carinhoso, amoroso. Ele chorava pela igreja. Aí então ele termina aqui o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios,
a querida de Coríntios, dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, que é uma evidência que não falha. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, fosse poliglota, não é? Falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, que é aquela pedra de coroa que está lá em cima, que vai acoplar-se com esse resto do corpo. Ela está separada ali, mas ela vai acoplar com esse corpo nesta pirâmide de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, e vai levá-la para a glória. Vai levá-la para a glória. É um troféu dele. Aliás, por esse troféu ele morreu na cruz. Ele não correu numa pista de Fórmula 1. Ele não correu num estádio de futebol para marcar gol. Ele carregou a cruz, morreu no Calvário para adquirir esse troféu. É necessário que atinemos para isso com interesse agora. Nós não somos o homem do mar. Então, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse aquela pedra de coroa, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse essa pedra de coroa, esse amor, essa caridade, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, esmolas, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse essa pedra de coroa, esse amor, essa caridade, nada disso me aproveitaria. Você deve ser como Cristo. Quando você ama uma pessoa, ama de verdade. Oh, Jesus. Bom, também não tem que cansar. Se cansarmos, Ele nos revigora, Ele nos ajuda, Ele nos esforça, como está nos esforçando através desta programação, através da mensagem do dia. Então, meus ouvintes, aí está mais uma parte da mensagem Evidência, pregada no Tabernáculo da Fé, em Goiânia. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.